Enquanto isso, eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 14. Já falei um pouco sobre isso aqui na igreja, mas hoje eu quero pregar mesmo esse texto, porque é muito importante que nós, como igreja, possamos entender acerca da oração, o modelo que Cristo nos deixou para orar, para que em nossas orações nós sejamos bíblicos, nós sejamos um povo que segue aquilo que Cristo nos ensinou. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 14, diz assim: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Fecha os olhos mais um instante. Pai, mais uma vez nós oramos a Ti nessa noite, pedimos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê entendimento acerca da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, essa oração é uma oração modelo que Cristo deixou para nós. Não significa que você tem que ficar orando, repetindo ela, ou as mesmas palavras, mas que nós precisamos entender que há um modelo, há um esqueleto aqui a ser seguido na nossa oração ao Pai, porque nós oramos ao Pai em nome do Filho, na intercessão do Espírito. A Bíblia também diz que nós não sabemos orar como convém. E a gente olha para as Sagradas Escrituras e a gente vê que Cristo nos deixou um modelo, Ele apresentou para nós um padrão, Ele nos dá um exemplo de como se achegar diante do Senhor. Por isso que Ele diz na sua palavra: quando vocês forem orar, orareis assim. E nessa oração na qual Ele ensina, nesse modelo, Cristo nos apresenta 6 sentenças ou 6 petições, nas quais as 3 primeiras petições são dirigidas a Deus e à soberania e ao Pai, e as outras 3 petições são voltadas às nossas necessidades humanas, onde Deus é santificado, onde Deus é glorificado no cuidado dele para com as nossas vidas. Há um modelo, há um modo, há uma forma deixada por Cristo para que possamos entender. Geralmente, e muitas vezes, pela falta de compreensão acerca das Escrituras, a oração fica voltada apenas às necessidades humanas. A pessoa começa a sua oração, Pai Nosso, ó Deus, ó Pai, e logo começa a apresentar as suas necessidades, as suas petições. Acaba que sendo muitas vezes uma oração voltada somente à sua necessidade. E não está errado nós colocarmos as nossas necessidades diante de Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, a Bíblia nos ensina que nós devemos colocar todas as nossas petições diante de Deus através da oração e através da súplica. Em outras palavras, nós devemos nos achegar diante de Deus e apresentar e nos derramar na presença do Senhor. E nesse modelo que Cristo coloca aqui, Ele mostra que nós começamos primeiramente enaltecendo, reconhecendo quem é Deus, para que então a gente possa apresentar as nossas petições a Ele. A oração modelo que Cristo nos deixou é uma oração dirigida ao Pai. É um reconhecimento de adoração ao nosso Deus. Ela tem uma direção, ela é dirigida ao Pai.
É uma oração que busca a ampliação do reino de Deus. E uma oração que apresenta uma submissão à vontade do nosso Senhor Jesus. E essa submissão, ela vem também na nossa oração ou na nossa petição, da qual nós apresentamos as nossas necessidades. É uma oração, irmãos, de fato, há um Deus que pode responder os nossos clamores. É uma oração, de fato, em quem nós devemos depositar a nossa confiança. É um clamor a um Deus que realmente tem os seus ouvidos abertos para ouvir o clamor do seu povo. Não é um Deus de prata, não é um Deus de bronze, não é um Deus pagão, mas é um Deus que está vivo e que reina. Um Deus que é soberano, na qual nós devemos depositar a nossa confiança. Muitas vezes, até mesmo depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus, muitas vezes, mesmo depois de entender a mensagem do Evangelho, mesmo depois de passar tempos na presença de Deus, nós oramos a Deus, mas nós não confiamos inteiramente na vontade de Deus. Nós colocamos a nossa esperança em outras coisas, em outras pessoas, em outras situações que no nosso coração tomam o lugar de Deus em nossa vida. Mas no modelo que Cristo deixa para nós, a nossa confiança não pode estar em outras coisas ou em outras pessoas. A nossa confiança precisa estar somente em Deus. Uma confiança absoluta. Uma confiança como uma criança confia no seu pai, na sua mãe. Como um inocente espera o bem daqueles que cuidam de si. Deus é o nosso Pai. E como filhos, nós devemos depositar a nossa confiança nele. Devemos nos voltar a Deus sempre em oração. Devemos nos voltar a Deus em todos os momentos das nossas vidas. Devemos nos voltar a Deus nos momentos difíceis e nos momentos bons. Devemos voltar a Deus quando tudo está dando certo, mas também quando tudo está dando errado. Em toda e qualquer situação, nós devemos ter a nossa confiança em nosso Deus. Porque como igreja nós devemos ter uma vida de oração. Como igreja nós devemos desfrutar de uma comunhão íntima com o Pai, de uma confiança em Cristo como um único meio de acesso ao nosso Deus, porque Ele é o mediador entre Deus e o homem. Nossa expectativa, nossa esperança, nossa confiança não pode estar em outro lugar a não ser no nosso Deus. E o Senhor ensina como é que nós devemos orar. E nesse primeiro momento, nessa primeira sentença, o que fica claro para mim é que nós devemos ter uma dependência do nosso Deus. Ele começa dizendo assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. É um reconhecimento do nosso Pai. É um reconhecimento de saber que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. É um reconhecimento de alguém que depende, de alguém que confia, de alguém que entrega. Pai nosso, o reconhecimento que Ele é o nosso Pai. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, quando Paulo recebe a oferta que vem dos irmãos, ele diz: e o nosso Deus suprirá todas as vossas necessidades. Ele apresenta o nosso Deus como um Deus pessoal. Essa é uma oração de um filho a um pai, de alguém que reconhece o pai realmente como o Senhor, como aquele que pode. É um reconhecimento de Deus como Senhor e Pai.
porque todo cuidado vem do nosso Deus. Mas me parece que muitas vezes nós queremos depender de outras coisas. Muitas vezes a gente quer depositar as nossas confianças e as nossas esperanças e as nossas expectativas em outras coisas que não o nosso Senhor. Muitas vezes nós queremos colocar nossa confiança nos nossos braços, na habilidade das nossas mãos, naquilo que nós podemos fazer, e isso de fato traz consigo, embora tenha ali uma aparência de fé, muitas vezes revela nossa incredulidade de confiar em Deus e deixar Deus fazer conforme a vontade dele. Israel queria um pai, queria um filho, queria a vinda do Messias, queria que o Messias viesse para libertar o povo debaixo de Roma. Mas Cristo não veio para isso. Cristo veio trazer um governo diferente. E por isso nós precisamos entender que a nossa confiança precisa estar no Pai nosso que estás nos céus, naquele que santifica o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. Não basta só um clamor ao Pai, mas santificado seja uma adoração a esse Deus que é soberano. É um reconhecimento, é uma adoração, é se santificar. Santificado seja o teu nome. Aí a Bíblia diz: venha o teu reino. O desejo de um reino diferente, não um reino humano, não um reino como Israel estava esperando, mas um reino de Deus e a sua justiça. Houve uma época que Israel queria ser como as outras nações, e ela desejou um rei humano, e Deus enviou Saul, que depois foi rejeitado pelo Senhor. A igreja dos nossos dias, e nós estamos incluídos nela, muitas vezes nós desejamos um governo que não é um governo teocrático, que não é um governo de Deus sobre as nossas vidas, e a gente quer ser parecido com outras organizações humanas. Mas a igreja não é uma organização humana. A igreja nasceu no coração de Deus. Deus estabeleceu o seu povo. Deus estabeleceu a sua igreja. E como igreja, o nosso modelo não é o modelo de governo do mundo. Como igreja, nós somos um povo que tem um Pai, que é soberano e criador de todas as coisas. Por isso, quem deve governar a minha e a sua e as nossas vidas é o nosso Deus, e não o sistema desse mundo, e não os desejos do nosso coração, mas uma busca intensa para que o reino do Senhor seja estabelecido em nossas vidas. Gálatas 1:20 diz assim: portanto, não sou eu mais quem vive, Cristo é quem vive em mim. E essa vida que eu vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então é um reconhecimento de que o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. De quem deseja o reino e a justiça, de quem santifica o nome. E santificar o nome de Deus, traduzindo por miúdos aqui, seria exaltar o nome do nosso Senhor. Exaltado seja o teu nome em nosso meio. Santificado seja o teu nome. Exaltado seja o seu nome. Tudo é para a glória de Deus. Inclusive a nossa oração, ela deve expressar devoção ao nosso Senhor. Por isso que a gente o adora, a gente é devotado a Ele. A nossa oração tem que expressar essa exaltação, esse louvor ao nosso Senhor. É como os hinos que nós cantamos aqui, é como os louvores que a igreja canta. São louvores que estão entronizando o Senhor, são louvores que estão exaltando o Filho, porque o culto ele é voltado
ao Senhor Jesus, assim como a nossa oração tem que ser voltada ao Pai, no nome do Senhor. Nossa oração deve reconhecer que nós estamos diante de Deus e que é Ele que deve receber toda a honra e toda a glória. Dos nossos lábios deve vir um louvor puro, um louvor contínuo de adoração ao Senhor. Então, quando a gente começa a orar, nós devemos começar uma oração de dependência, de reconhecimento, de exaltação e de louvor ao nosso Deus num primeiro momento. Então a gente começa a orar e o modelo é esse, se colocando na dependência de Deus, glorificando e exaltando ao Pai, abrindo os nossos lábios para louvar e engrandecer o Senhor. Salmo 34:1 diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o Senhor estará continuamente, ou estará para sempre nos meus lábios. Então a gente tem que orar. E uma vez que a gente exalta, que a gente reconhece, a gente deseja esse reino. E como eu disse, não é um reino humano. Nesse primeiro momento se trata de um reino ou um reinado espiritual. Um reinado onde Cristo governa, está presente no coração daqueles que creem no nome dEle. E através dessa verdade estabelecer completamente o seu reino. O Senhor precisa reinar em nossos corações. O Senhor precisa reinar em nossas vidas. O Senhor precisa reinar completamente e estabelecer este reino. E a nossa oração, nós como povo de Deus, devemos almejar esse reinado. Devemos desejar que o Senhor estabeleça o seu reino e a sua justiça. Devemos querer, orar, suplicar, buscar que o reino do Senhor seja estabelecido. E aí então, irmãos, nós vamos estar prontos para dizer para o Senhor: faça-se a tua vontade. Então, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Antes dessa dependência, antes desse reconhecimento de que Deus é o Senhor, é o nosso Pai, nós não estamos prontos para pedir a vontade de Deus. Porque se Deus não estiver governando a nossa vida, se o Senhor não estiver reinando no nosso coração, nós não vamos querer a vontade dEle, nós vamos querer a nossa vontade. E nós queremos, e a gente só não faz birra igual criança, de se jogar no chão, mas a gente muitas vezes tem atitudes que não expressam a nossa confiança a Deus, porque nós queremos muitas vezes que a vontade de Deus seja submissa àquilo que nós desejamos. Mas quando nós estamos na dependência, quando o Senhor está reinando em nossas vidas, então a gente pode falar: faça-se a tua vontade. E isso não é algo que nós vamos fazer de maneira forçada. Isso não é algo que a gente vai fazer ou deve fazer da boca para fora. Mas é uma oração de submissão voluntária aos propósitos e planos de Deus em nossa vida. É algo voluntário, onde eu desejo que o plano de Deus seja sobre a minha vida, ainda que a minha vontade possa estar contra aquilo que Deus tem para mim. É uma submissão de alguém que sabe que a vontade de Deus é melhor, mesmo quando eu não enxergo, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu olho com os olhos e não consigo entender por que Deus está fazendo de uma forma que eu não compreendo. Ainda assim, se o Senhor está reinando no meu coração, a sua vontade vai ser aquilo que eu vou desejar. Faça-se a tua vontade. Isso, irmãos, não é uma coisa fácil de fazer. Abrir mão da nossa vontade não é algo que a gente faz com facilidade. Abrir mão das nossas escolhas não é algo que a gente faz e não sente dor.
Abrir mão dos nossos desejos exige de nós renúncia do nosso eu, para que então Cristo reine no nosso coração. Desejar a vontade de Deus acima de tudo é entender que a nossa vontade precisa ser subjugada pela vontade de Deus. Isso significa uma entrega e uma vida de confiança ao Senhor. Não é uma entrega mais ou menos, irmãos. Não é algo que a gente faz de qualquer forma. É uma entrega contínua, diária. Contínua significa sempre, diária, a todas as manhãs, entregando a nossa vida e desejando a vontade de Deus sobre nós. Entregar a sua vida, confiar no Senhor, é entender o que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, que diz: o vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e entregar a nossa vontade a Ele, é saber que nós estamos passando para Ele a direção da nossa vida. De fato e de verdade. Isso não é uma ação mística, mas é a aplicação das Escrituras na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia. É o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Quem dirige carro aqui? Quando a gente dirige um carro, o carro faz exatamente aquilo que a gente dá o comando. Se a gente acelera, ele corre. Se a gente freia, ele para. Se a gente faz uma conversão à direita, ele vira. Ou uma esquerda, ele também o faz, porque é nós que estamos dirigindo ele. Entregar a nossa vida na mão do Senhor é entender que é Ele que vai governar. E Ele vai soprar, como um vento sopra. E a nossa vida vai ser conduzida de acordo com a vontade dEle. Horas Ele vai nos levar por caminhos que a gente não vai compreender. Mas esse motorista é um bom motorista. Ele tem o melhor dele para as nossas vidas. Por isso Ele é o nosso Pai. Por isso nós queremos o seu reino. Por isso nós exaltamos o seu nome. E por isso nós queremos a sua vontade. Então o início da nossa oração sempre tem que ser uma oração voltada a Deus, a Ele. E aí sim, então nós vamos apresentar as nossas petições humanas. Porque Ele diz então, versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então Ele está dizendo, olha, o sustento nosso não vem do nosso esforço humano. O sustento nosso não vem da nossa capacidade. Mas o nosso sustento vem de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É Ele quem cuida. É Ele que dá o fôlego. É Ele que nos dá a condição de trabalhar. É Ele que nos dá a vida. E é Ele que nos dá o sustento. Eu nunca vou me esquecer do testemunho de um irmão lá de Apucarana. Ele conta que a esposa dele ia na igreja e ele não. E a esposa dele sempre falava, a gente precisa agradecer. Olha o que Deus tem feito por nós, Deus tem cuidado. E ele disse que um dia ele ficou irritado com a esposa dele. E ele falou para a esposa dele, eu que não levante de manhã não, para você ver se vai ter bolacha aí na despensa. Eu que não levante para trabalhar para você ver se vai ter as coisas aqui dentro de casa. E ele conta que Deus então pesou a mão sobre ele. E toda aquela prosperidade que ele tinha, rapidamente se esvaiu, rapidamente se perdeu. E ele se viu numa situação terrível, até que ele reconheceu quem era Deus, entregou a sua vida para o Senhor, e ele é um cristão até hoje.
Então, quando Jesus está nos ensinando o modelo dessa oração, Ele está nos mostrando que o pão nosso de cada dia vem do Senhor, e é a Ele que nós devemos suplicar. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso também, só abrindo um parênteses aqui, nos mostra o sustento diário do Senhor, uma porção diária àqueles que dependem dEle. Ele continua: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E aqui a gente vê uma parte muito importante da oração: o perdão dos nossos pecados. O contexto aqui, irmãos, não é de dívida física, não. Essa a gente precisa trabalhar com a bênção de Deus, recebendo o pão de cada dia e pagar e honrar nossos compromissos. Aqui o contexto é de dívidas espirituais. Dívidas de alguém que não pode pagar. Dívidas de alguém que é incapaz de satisfazer. De alguém que pode pagar. Todos os pecadores são devedores a Deus. E no modelo que Cristo deixa para nós, como pecadores penitentes, agora nós que cremos em Cristo, nós devemos buscar o perdão pelas nossas dívidas espirituais no Filho. Perdoa as nossas dívidas. Todo pecado, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer, todo pecado, em última instância, é contra Deus. Quando você ofende a tua esposa, você está pecando contra ela, mas em última instância é contra Deus. Quem já leu quando Davi é confrontado por causa do pecado de Batseba, e aí o profeta Natã vai e confronta Davi, Davi reconhece: pequei contra ti, somente contra ti pequei. Então nós somos devedores, nós pecamos contra Deus, e aí nós devemos suplicar pelo perdão dele. O pecado ofende a Deus, irmãos. O pecado é contra Deus. E toda a nossa ação pecaminosa é uma afronta ao nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus. É uma afronta. Todo pecado é uma afronta diante de Deus. Por isso nós devemos orar e pedir perdão. Mas olha como Cristo deixa o modelo. As 3 primeiras sentenças, recapitulando aqui: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. São sentenças voltadas a Ele. Depois, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. E Ele continua: e nos livra de todo mal. E nos ajuda nos tempos maus. Olha aqui, ó. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, aí a gente também tem que saber perdoar, tá? Uma outra hora eu trabalho mais isso aqui com vocês. Ele diz assim, versículo 13: e não nos deixes cair em tentação, né? Então, ele é uma petição para que o Senhor nos guarde em tempos difíceis, para que o Senhor nos guarde do pecado, nos guarde da cilada, nos guarde de fazer algo que nós não deveríamos fazer, nos guarde de estar envolvido em algo que ofende a Deus, nos guarde de ter uma ação que afronte o nosso Senhor. É uma petição para que o Senhor nos sustente. Veja que todo esse modelo de oração mostra que o homem precisa ser dependente de Deus. No sustento, no cuidado, na vontade e no livrar do mal. É uma manifestação nossa como servo de Deus, para que nós estejamos longe do engano do pecado, porque o pecado engana, irmãos. Longe desse engano que o pecado tenta trazer. É um pedido pelo sustento de Deus em todos os momentos das nossas vidas, nos livrando de cair no erro, nos livrando de ceder ao pecado, nos livrando de coisas que, se não fosse por Ele,
nós erraríamos. Porque o pecado é terrível, irmãos. Nosso adversário é astuto. E não pense que o pecado, como eu disse, acho que na escola dominical aqui, ele acontece da noite para o dia. Ele vai acontecendo na nossa mente, no nosso coração. Ele vai sendo estabelecido à medida que nós vamos dando espaço. E aqui, como servos de Deus, nós oramos para que o Senhor nos livre dessa inclinação nossa pecaminosa. Que o Senhor nos livre dessa inclinação nossa voltada em fazer aquilo que não é a vontade do Pai. Que o Senhor tire de nós o desejo de transgredir o limite estabelecido pela palavra de Deus. Nós, muitas vezes, queremos viver no limite. A gente lê a Bíblia buscando uma forma de justificar o nosso desejo pecaminoso. Às vezes a gente lê a Bíblia, certa vez um pregador disse que tem pessoas que lê a Bíblia como um advogado que está buscando uma brecha para cometer a transgressão ou para anular aquilo que está na Bíblia. E muitas vezes a gente caminha nessa direção, numa busca de andar no limite. E aí surgem as perguntas: ouvir música do mundo é pecado? Não sei qual música que não é do mundo, na onde a gente está. Acho que a pergunta ela deveria ser diferente. Mas eu, para mim, quero ouvir músicas que me lembrem das minhas experiências com Deus. A questão não é ouvir música ou não. A questão é quão perto a gente quer ficar do pecado. Beber é pecado ou não? A questão mais difícil para o crente é ele encontrar o equilíbrio. Por isso a gente vive de extremos. Quando o Senhor nos ensina que nós devemos ser equilibrados. Então essa petição é uma petição muito importante. E se você quer saber se ouvir música secular é pecado ou não, você vem na escola dominical e me pergunte. Todo domingo às 9h30 da manhã a gente está estudando aqui. Então, a gente precisa entender que essa petição é uma petição a Deus para que o Senhor nos livre de ceder ao pecado. Mas também, quando nós suplicamos o perdão, voltando agora na sentença de cima, nós devemos perdoar aos homens, porque quem há muito é perdoado, muito ama. Nós fomos perdoados e devemos fazer o mesmo, usar de misericórdia para com os nossos irmãos, porque a gente peca um contra os outros às vezes. A gente ofende uns aos outros. A gente passa do limite, às vezes, um com os outros. E, às vezes, por uma falha mesmo de relacionamento, às vezes há choques e há situações difíceis, mas nós devemos perdoar uns aos outros. Porque o perdão, irmãos, ele afeta a comunhão. E não a salvação, né? Mas ele afeta a comunhão. Quando não há perdão, a comunhão é afetada. E nós devemos perdoar porque nós somos perdoados. Tem uma passagem na Bíblia que conta a história de 2 devedores. Um devedor que devia muito. E o rei mandou prender ele. E ele suplicou o perdão do rei. E ele falou: me perdoa a minha dívida. E o rei perdoou a dívida dele. E ele saiu dali, e quando ele estava pelo caminho, ele encontrou um que devia para ele, muito menos do que havia sido perdoado. E ele manda prender aquele que devia para ele. Manda escravizar os filhos. Então o rei fica sabendo. E muitas vezes a gente é assim. A gente é muito perdoado por Deus, e a gente tem dificuldade de perdoar aqueles que nos devem pouco. Então o texto diz: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí sim a súplica para não cair no mal. Como igreja, como servos de Deus, nós devemos o buscar incansavelmente,
orar conforme as Escrituras nos ensinam. Nós devemos orar sobre todas as coisas, sobre tudo que se encontra no nosso coração, confiando todas as coisas ao nosso Senhor. Nós devemos orar de maneira a declarar a soberania e desejar a vontade de Deus para as nossas vidas, porque somente assim Ele vai trazer sobre nós a paz que excede todo entendimento. Eu contei, vem aqui, Tiago. Eu contei uma história aqui numa reunião de oração, e eu disse que quando eu era jovem, eu fiz uma oração, e na minha oração eu falei para Deus: Deus, nem que não for a sua vontade, eu quero. Uma oração tola. Uma oração, falei, eu estou disposto a pagar o preço por isso. Mas não é esse o modelo de oração que o Senhor nos deixou. No modelo que o Senhor nos deixou, nós não desejamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Nós nos curvamos à vontade dEle, para que a vontade dEle reine sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça nessa noite.